Olá, Motolama na área. Volta e meia, escuto discussão sobre pneus. Qual pneu usar, qual dura mais, qual melhor na lama, qual melhor na estrada. Uns dizem que esse daqui, outros dizem que aquele ali. Como não existe o consenso, e outra, eu nunca dei muita bola para pneu, eu sempre achei que pneu novo era propaganda de fábrica, mas como minha opinião não vale muito nesse assunto, eu resolvi perguntar a alguns especialistas e pesquisar um pouco sobre o assunto. Então eu vou tentar resumir aqui um pouco do que eu descobri. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem a... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Antes de mais nada, quero lembrar que o encontro Queens of the Mountains será dia 12 de julho no Bar do Marcinho. Será a terceira edição do encontro de motos vintage fabricadas até 1999. Piloto pode ser fabricado de qualquer ano, mas eu garanto, só tem velho. E quem se interessar pela camisa do evento, de edição limitada, os pedidos já podem ser feitos com o Alexandre pelo telefone 31 988 58 10 60. A minha já está garantida. Mas enfim, como eu sempre falo alguma coisa de moto elétrica, e para não dizer que não falei nada, afinal, é o assunto do futuro, pelo menos é o que falam, né? Recebi esse vídeo outro dia e achei que valia compartilhar com vocês. Não sei onde é, só sei que foi na virada do ano. Mas olha só que estranho. Repara quando ele abre a janela que o fogo aumenta de intensidade. Alguém tem mais informação do que houve nessa história? Porque afinal esse vídeo andou rodando por aí. Será que ficaremos sujeitos a esse tipo de ocorrência se o dia que comprarmos nossas motos elétricas? Imagina uma encrenca dessa pegando fogo na garagem. Mas só para constar, quando algum equipamento elétrico pegar fogo, a última coisa que você joga em cima é água. Pega um extintor de CO2. Mas para não deixar o assunto de elétrica só por conta de notícia ruim, a Volts, fabricante brasileiro de motos elétricas, já chegou em 5º lugar na venda de motos neste ano, ou seja, em 2 meses. Eles têm 3 modelos. Tem um scooter EVS Sport, tem uma moto EVS, mais ou menos na categoria de uma 125, e a EVS Work, que seria uma moto na linha daquela Cargo antiga da CG que tinha. A moto mais voltada para o mercado de entregas. Os caras estão indo bem. Mas antes de entrar no assunto de pneus, que é o nosso tema hoje, eu queria te fazer um comentário. Recebi recentemente uma foto de uma Buell de cross. A Buell, para quem não conhece, andou fabricando umas motos a partir de 82, umas motos bem estilosas. Elas eram fabricadas com motor de Harley. Aí, em 1993, a Harley comprou a Buell. Mas depois, em 2003, vendeu a Buell. Aí, não sei mais na frente, o presidente largou a empresa e etc, etc, etc. Aqueles rolos que vocês já conhecem. Mas essa foto foi tirada no Daytona Bike Week deste ano. Trata-se de uma Buell Barra DR, com motor 1190 e 175 HP. No pacote vem também a Super Touring com motor V-Twin, também de 1190. Essas motos devem ser lançadas no mercado americano lá para o 2º semestre desse ano. E o preço dela vai custar qualquer coisa entre 19 e 21 mil dólares. Lá. Eles prometem que vão ser as motos off-road mais rápidas do mundo. Mas obviamente, como não foi até o Wisconsin, falando na moto de cross, tudo que eu achei foi esse protótipo feito de barro que foi fotografado dentro da fábrica, dentro da área de design deles. E nada sobre a moto de verdade. Eu acho que era só espuma e pouco sabão, viu? Se alguém souber mais alguma coisa sobre isso, escreve aqui nos comentários que eu estou curioso. E já que está lá, aproveita e confere se está inscrito, se apertou o like e se apertou o sininho para receber notificações para saber das fofocas. Mas o tema hoje é pneus. Qual é o melhor? Qual escolher? Como escolher? Antes de falar em qual, como ou como, vamos falar em quais são os critérios utilizados para definir um bom pneu. Primeiro, o grip.
a temperatura de trabalho do pneu e a aderência do pneu. Segundo, conforto, a capacidade de absorver as irregularidades do terreno. Terceiro, na chuva, aderência e escoamento de água. Quarto, durabilidade. Depende do tipo de borracha, construção e desenho do pneu. Quinto, comportamento em alta velocidade. Novamente depende de tipo de borracha, construção e desenho do pneu. E sexto, maniabilidade, capacidade de manter a trajetória. Obviamente que alguns desses critérios só dá para avaliar em laboratório. Mas outros, o próprio uso do pneu e a análise da construção e do desenho já dá para ter uma ideia. Mas vamos então entender mais de pneu. Preste atenção o tipo de pneu que você está comprando. Repara só aqui que aqui tem todas as características do pneu. Tamanho, medida, largura, para que serve. Aprenda a ler esses números que vão te facilitar muito na hora de comprar o pneu. E a tabela disso você encontra com facilidade na internet. Basta procurar que você vai encontrar isso daí. Então você não vai ter desculpa de comprar o pneu errado. O pneu tem três partes fundamentais: a carcaça, o composto e o desenho. Vamos fazer como os urubus e começar pela carcaça. Todo pneu tem fibras que começam em um talão, sobe pela lateral, passa pela banda de rodagem, desce pela outra lateral e encontra o outro talão no final. Essas fibras juntas são conhecidas como as lonas do pneu. Mas existem várias maneiras de montar essas lonas. Elas podem ter a forma clássica, que são chamadas de diagonais. Esse tipo de lonas tem maior resistência ao peso e as paredes laterais são mais resistentes e, por conseguinte, menos provável de furos por beliscar a câmera. Outros têm a forma radial, daí chamarem de pneus radiais. Essas cintas normalmente são de aço e são colocadas de forma radial, no sentido de rodagem do pneu. Elas tendem a ter maior estabilidade direcional e menor resistência à rolagem, daí durarem mais. E tem a forma moderna, que é a mista. É um pneu de clássica construção diagonal, mas que no centro da banda de rodagem leva alguns araminhos a mais, para dar mais direcionabilidade ao pneu. E a lateral do pneu fica mais resistente. Isso, aliado às modernas fibras de tensão variáveis, permite que o pneu tenha uma parte intermediária da banda mais macia. Outro problema dos radiais, nem tudo são flores, é que os radiais, em geral, não são feitos para usar com câmera. Como ele tem um monte de arames internos, o atrito com a superfície interna pode causar um desgaste prematuro com a parte interna do pneu e, puf, lá se vai a câmera. Alguns pneus mais top de linha são feitos para rodar com e sem câmera. Agora que sabem tudo sobre carcaça, vamos analisar um pouco o composto. O composto é basicamente a borracha do pneu. E normalmente ele é assim. A borracha é 27% sintética e 14% natural. O negro de fumo constitui 28% da composição. Os derivados de petróleo e produtos químicos correspondem a 17%. O resto são as lonas, que normalmente são de aço, que correspondem a 10%, e as de lona, 4%. No meio dos 17% de outros produtos, tem a sílica. Mas para que serve isso? A sílica é um dióxido de silício que, em conjunto com o negro de fumo, confere algumas características especiais à borracha. Para começar, quem já viu o piloto esquentando pneu antes da largada? Tá, isso é um pneu específico de pista que só funciona a partir de uma temperatura para cima, e essa temperatura normalmente é alta. Mas o fato é que todo pneu tem um ponto de pouca aderência em baixa temperatura. A sílica abaixa esse ponto de pouca aderência. Normalmente ele é em torno de 7 graus positivos e a sílica baixa isso para 3, 4, o que melhora um pouco o desempenho. Além disso, o negro de fumo misturado com a borracha, só para lembrar, o negro de fumo é o que deixa a borracha preta. Ele confere ótimas qualidades de resistência à tração na borracha. No entanto, ele também oferece grande resistência à rolagem do pneu. Só para não ficar mal entendido, a tração é quando arrasta o pneu, a rolagem é quando o pneu roda. A resistência à rolagem, além de segurar o movimento do pneu, ele aumenta o desgaste. Uma solução seria usar o plástico, mas daí você melhora a rolagem, mas a tração é zero, ou próximo disso. É aí que entra a sílica. Os caras estão produzindo pneu com alta concentração de sílica apenas no centro da banda de rodagem.
e muito negro de fumo nas laterais para aumentar a aderência nas curvas. Mas isso é fato apenas em pneus com até 80% de uso no asfalto. Nos pneus 50% terra e 50% asfalto, a composição volta ao negro de fumo clássico. Mas que papo é esse de 50% no asfalto? Pois é, isso vai depender muito do desenho do pneu. Repare que os desenhos, além de serem diferentes, têm características diferentes. Aqui eu estou dando um exemplo do Anaki 3, Vipal TR400, Raidenau K60, Anaki Adventure, Pirelli Scorpion Rally, Anaki Wild e Michelin AC10. Por exemplo, esse Anaki 3 tem os sulcos bem rasos e estreitos. Eles são ótimos para tirar água e evitar aquaplanagem. Esse é um pneu 90% asfalto. Os gomos são grandes e torcem pouco. Como tem uma maior área, eles dispersam melhor o calor gerado pelo atrito. Além do que, essas características do seu desenho permitem que rodem mais e durem mais. Esse segundo é o Vipal TR400, que já começa a ter sulcos mais largos, tendendo para uma maior percentagem de off-road. O seguinte é o Raidenau K60. Tem as laterais da banda com sulcos bem profundos, mas o centro da banda é inteiriço. Isso proporciona um rodar mais silencioso, mas sem perder as características off-road. O Anaki Adventure já começa a ficar com cara de pneu trail, mas pelo desenho ainda dá para rodar bem macio. Já esse Pirelli Scorpion Rally já é quase um pneu trail, e devido aos vãos entre os gomos, já começa a fazer barulho na rolagem no asfalto. O Anaki Wild já é um pneu basicamente trail, mas devido à densidade de gomos, pode ser usado no asfalto com alguma tranquilidade, apesar de que nas curvas tende a balançar bastante. E finalmente tem esse Michelin Cross, o AC10, que é totalmente off-road, com a distância entre os sulcos bem pronunciada, ótimo grip em piso solto, mas no asfalto tem que andar com cuidado. Esse pneu não é recomendado para Big Trail, só Small Trails. Notaram como as características de off-road e on-road mudam da esquerda para a direita, onde o pneu totalmente à esquerda ele é mais asfalto e o pneu totalmente à direita é totalmente terra. Essa característica de balangar no asfalto acontece por conta dos gomos, que além de serem altos, ainda torcem quando estão sendo tracionados. Chamam a atenção que não importa a área de atrito, mas sim o tamanho do gomo, que permite que ele torça. O tamanho do sulco e a altura dos gomos vão definir a qualidade do pneu no piso solto. Isso vai acontecer porque a lama que porventura fica entre os gomos, ela será injetada dali com maior facilidade, liberando o gomo para cavar de novo. E mais um detalhe, quando as bordas do gomo ficam arredondadas, elas tendem a perder aderência em piso solto. Ou seja, o cantinho quadrado do gomo ajuda a agarrar mais no piso solto. Só para não ter mal entendido, piso solto é areia, lama, terra solta, terra compacta não é piso solto. E asfalto, obviamente, não é piso solto. Mas o que fazer para os pneus durarem mais? Verifique a pressão dos pneus sempre que possível, ou com certeza antes de viajar. Se puder, arrume um calibrador decente. Carregar um na sua bolsa de ferramentas é uma boa ideia. O ideal é que essa medição seja feita com os pneus frios, o que significa não rodar mais do que 3 km em baixa velocidade para chegar no posto de gasolina, se não tiver o calibrador. Só para lembrar, a pressão aumenta com o pneu quente, e como você não pode garantir a temperatura do pneu, é melhor medir com ele frio. Como já tinha falado no vídeo pós-passeio, o link está aqui em cima, perder 2 libras por semana ou por dia de passeio é até normal. Se você estivesse acompanhando o canal, saberia disso. Por via das dúvidas, vai lá ver se está inscrito. Vai lá que eu espero. Mas se a perda for maior que isso, pode haver vazamento tanto na válvula quanto furo escondidos. Ou ainda na junção do pneu com o aro, no sem câmeras. Evite tirar as tampinhas, elas protegem a válvula. É claro, para calibrar tem que tirar as tampinhas, né? E mais um detalhe importante. Pneus novos só atingem o ideal de aderência depois de uns 150 km de rodado. Então, não troca os pneus e sai arrepiando por aí. Tem que gastar um pouquinho para ele ficar bom. A banda de rodagem vem com uma camada desmoldante para quando o pneu é fabricado, ele sair do molde. Por isso que ele tem essa camada por cima que não adere nada. E ainda, evite óleo, graxa, gasolina,
Ou mesmo aquele produto que deixa o pneu pretinho. Eu sei que esse tal do pretinho deixa o pneu mais bonito, mas essas belecas contêm produtos químicos que podem estragar a borracha no longo tempo. Lave só com água e sabão neutro, a não ser que sua moto exija produtos com essências especiais, tipo isso. E para encerrar, correndo o risco de parecer mimimi, pneu sim tem data de validade. Não que a borracha vai te fazer mal ou ficar com cheiro ruim, mas após 5 anos ela vai ficando mais dura e tendendo a rasgar com mais facilidade. Isso quer dizer, menos gripe. Não gripe de pandemia, gripe de atrito. Ou seja, usar aquele pneu que você tinha guardado na garagem há 10 anos não é uma boa ideia. Quando for fuçar um pneu velho, procure sempre a data de validade. Esse número esquisito é o seguinte: esse daqui é a 3ª semana do ano de 2013. Se o pneu vale 5 anos, o resto é matemática básica, né? Então é isso, gente. Espero ter trazido um pouquinho de luz sobre o assunto pneu e semana que vem falamos mais. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto